Nós teremos agora o quarto painel, cujo tema é Direito e Certificação Digital, um tema bastante instigante, como sempre, né? Destaque das últimas edições do CertiFórum, o tema do direito e da certificação digital, mais uma vez, é abordado no evento. E nesta mesa teremos 3 palestrantes com experiências bastante diferentes. Destaque deste painel é o lançamento do e-book Curso de Direito da Certificação Digital, de autoria do Procurador Federal-Chefe do ITI, a quem primeiramente convidamos para este painel, o senhor André Garcia. Não? Vou lá buscar. Bom, gostaria também de convidar, para falar sobre a experiência do advogado com a certificação digital, ICP Brasil. Nós temos a satisfação em convidar a secretária adjunta da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Rio de Janeiro, a senhora Ana Amélia Mena Barreto. Para falar sobre a experiência do advogado com a certificação digital ICP Brasil, nós convidamos também o doutor Fabiano Menck, ele que é professor universitário. Ia convocar o senhor André aqui. Ele que lançou agora há pouco, inclusive. Está aí. Era entrevista para a TV Justiça, não? Não, pior que não. Bom, com a palavra, então, doutor André. Bom, gente, desculpem o pequeno atraso, o pequeno equívoco. Então foi programado. Mas, bom, dando continuidade ao 14º CertiFórum, eu tenho a honra de iniciar os trabalhos da presente mesa. Nós falaremos aqui de Direito e Certificação Digital. Estamos muito bem acompanhados. Temos a doutora Ana Amélia e o doutor Fabiano Menck. A doutora Ana Amélia é uma amiga nossa de longa data. Se eu não me engano, nos conhecemos em 2012, não foi, doutora Ana Amélia? No CertiFórum do Rio de Janeiro, exatamente. E desde então sempre estamos juntos nos mais diversos fóruns sobre certificação digital nesse Brasil. É uma pessoa que consegue unir profundo conhecimento técnico, pois a doutora tem mestrado na área de certificação digital, com uma grande afabilidade. A doutora Ana Amélia, vocês perceberão, ela é muito espirituosa na sua palestra, e é quase impossível alguém escutar a palestra da doutora Ana Amélia e não dar uma risada, e não gostar, e não entender o que ela passou. Então, muito obrigado pela presença, tá, doutora Ana Amélia? E o doutor Fabiano Menck, o doutor Fabiano foi o primeiro procurador-chefe do ITI. Em 2001, quando começaram a imaginar a certificação digital no Brasil, eles pensaram em trazer quem mais entendia de certificação digital e direito, e trouxeram justamente o doutor Fabiano, que muito nos abrilhantou e muito ajudou a certificação digital chegar aonde ela é hoje. O doutor Fabiano, ele é advogado, ele é professor universitário, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Alemanha, então é uma pessoa que o currículo dele fala por si só. Doutor Fabiano, muito obrigado também pela presença. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde de debates, vai ser uma tarde de conversa, uma tarde, acima de tudo, de aprendizado para todos nós, pela sua presença e pela presença da doutora Ana Amélia. Então, muito obrigado. Mas antes de passar a palavra aos as verdadeiras estrelas do nosso painel, doutor Fabiano e doutora Ana Amélia, eu gostaria de falar um pouquinho do meu livro, o curso de Direito da Certificação Digital, que eu humildemente tive a honra de lançar no site do ITI na data de hoje. Eu gostaria, se possível, se nós pudéssemos disponibilizar, essa é a capa do livro. Ele encontra-se disponibilizado gratuitamente no nosso site. Para quem tiver interesse, basta acessar, fazer o download ou visualizá-lo no próprio site. Eu acredito que tenha ficado um trabalho bacana, espero honestamente que vocês gostem. Eu gostaria, acima de tudo, de relatar um pouco como foi publicar o meu primeiro livro, como que é a experiência de assim o fazer. Quando eu assumi a chefia do ITI,
eu tive uma grande dificuldade. Eu precisava entender o que certificado digital tinha a ver com direito. Porque o que a medida provisória nos traz, ela é muito simples. Ela fala que o certificado digital garante autenticidade, integridade e validade jurídica. Tudo bem, isso é verdade. Mas até que ponto ela garante a validade jurídica? Quais são os efeitos da validade jurídica? Enfim, essa validade jurídica, de alguma forma, pode ser desconstituída. Algo que é justamente o liame entre a certificação digital, o aspecto tecnológico, e a certificação digital, o seu aspecto jurídico. Do ponto de vista tecnológico, nós temos ótimos livros, nós temos muito boa bibliografia. Porém, do ponto de vista do direito, eu senti uma defasagem, eu senti uma ausência muito grande dessa abordagem. Justiça seja feita ao Dr. Fabiano, que possui um livro sobre assinatura eletrônica no direito brasileiro, porém é um livro que é de 2005, né, Dr. Fabiano? Então, quem sabe a publicação hoje desse meu livro não instigue Vossa Excelência a republicar o seu e que nós possamos manter esse nosso diálogo institucional tão profícuo, né? Então fica aí o convite, fica o desafio, porque sempre as nossas conversas são de grande aprendizado. Inclusive, o último ensaio constante do meu livro foi um parecer que eu proferi em 2012, no qual eu e o Dr. Fabiano dialogamos acerca do uso compartilhado de HSM por chaves privadas de pessoas físicas. Então, voltando um pouquinho do porquê que eu escrevi o livro, o que eu imaginei? Bom, eu preciso entender o que eu falo, eu preciso saber, já que eu estou aqui como procurador-chefe do ITI. Se eu fosse o procurador do IBAMA, seria simples, eu leria um livro de direito ambiental e já saberia mais ou menos onde eu estaria atuando. Mas sobre certificação digital, eu não encontrei. Então, eu comecei a interiorizar essa necessidade de aprender. E de que forma eu aprendi? Eu aprendi lendo, primeiramente, os nossos docs, que eles são muito bons, são autos explicativos. Eles não trazem, claro, as consequências jurídicas que eu sempre senti falta. Mas eles sim, eles são bem, do ponto de vista tecnológico, eles são bastante satisfatórios. Então eu procurei lê-los, procurei, acima de tudo, conversar bastante. Eu sempre procurei os colegas do ITI, eu vejo aqui em minha frente Dr. Pedro Paulo, Dr. Lacerda, Dr. Maurício, isso para não olhar mais para trás e ver diversos colegas, que eu sempre instiguei, os procurei e, acima de tudo, eu queria entender. E uma vez entendido o aspecto tecnológico, eu trazia para o mundo do direito. E ao trazer para o mundo do direito, quem que eu me socorria? Das minhas colegas da Procuradoria. Para quem não sabe, eu sou um homem sortudo, na Procuradoria somos 6 pessoas, eu sou o único homem, somos 5 colegas, mais 5 colegas, e elas todas me ajudaram bastante na feitura desse livro. Nós todos juntos conversamos, chegamos a conclusões, elas apontaram meus erros, eu consegui ver algumas coisas também que eu estava errando automaticamente, e acabou se amadurecendo na minha cabeça o que seria a certificação digital para o direito e as suas consequências. Então, quando eu consegui maturar de alguma forma um resultado que me deixou minimamente satisfeito, eu pensei, bom, chegou a hora de não apenas guardar para mim, mas também difundir esse conhecimento. Justamente porque se até hoje ninguém escreveu sobre o tema de uma maneira atualizada, quem mais que não o procurador-chefe do ITI para falar um pouquinho sobre certificação digital? Então, o livro é mais ou menos um dever de ofício que eu encaro, porque eu me senti na obrigação de falar sobre direito da certificação. E justamente por isso, antes do livro, nós publicamos, ainda em 2012, o primeiro manual de perguntas e respostas, que eu tenho certeza que ajudou alguns agentes de registro na sanação de dúvidas eventuais que eles tinham naquele ato imediato de identificar a pessoa e emitir ou não o certificado digital. Mas o manual ficou defasado, então nós atualizamos o manual e junto com o manual nós fizemos o quê? Aproveitamos e publicamos o livro que se denomina Curso de Direito da Certificação Digital. Como que eu pude abordar esse tema? Eu não poderia chegar e simplesmente falar de infraestrutura. Eu procurei antes contextualizar, eu procurei falar um pouquinho de sociedade da informação. O que é a sociedade da informação? Quais suas consequências, quais seus requisitos, o que é a internet no meio da sociedade da informação, mas principalmente, qual é a resposta que o direito confere à utilização maciça dos meios tecnológicos. Nós não podemos esquecer que direito, antes de justiça, é segurança. Então, qual é a segurança que nós alcançamos por meio do uso de ferramentas tecnológicas que o direito reconhece? A resposta vem, é única e claramente, no direito brasileiro,
a certificação digital ICP Brasil. Então nós começamos o segundo capítulo do livro falando de infraestrutura. Em extensão é o maior do livro, tem por volta de 90 páginas. Nós falamos bastante das entidades da ICP Brasil, mas antes nós falamos da legislação como um todo. A medida provisória, nós estamos comemorando os 15 anos de ICP Brasil, porém a medida provisória que instituiu a ICP Brasil, ela teve uma primeira publicação, a MP 2200. Depois teve a MP 2201 e atualmente aqui se encontra em vigor a MP 2202. Então hoje são os 15 anos da MP 2202, mas começou um pouquinho antes a história da ICP Brasil. De modo que nós fazemos uma análise minuciosa da legislação, não apenas da medida provisória, mas também, por exemplo, da Lei 11.419, que trata do processo judicial eletrônico. E apenas após nós falamos das entidades que compõem a nossa estrutura. Só que eu sempre me vi preso na questão de curso de direito da certificação digital. Se é um curso de direito, eu não posso parar em uma simples definição. Eu não posso falar, autoridade certificadora é isso, autoridade de registro é isso. Não. Eu tenho que falar o impacto dessas autoridades, dessas entidades, para o direito, para o sistema jurídico brasileiro. Então vamos começar, por exemplo, com o Comitê Gestor da ICP Brasil. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém pode fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. E o que o Comitê Gestor da ICP Brasil faz? Ele manda nós fazermos tudo e deixarmos de fazer tudo em virtude de resolução. Então eu tive que explicar de que forma o judiciário, de que forma o direito, o sistema jurídico encara essa previsão contida na nossa medida provisória e principalmente de que forma ela é legítima, porque não se preocupem, de maneira nenhuma o Comitê Gestor fere a nossa Constituição Federal, muito pelo contrário, ele apenas reforça a sua soberania. Só que para que eu possa explicar isso, eu antes tive que falar um pouquinho da deslegalização, que é um instituto importado do direito italiano, que o direito brasileiro muito se utiliza, e que já foi diversas vezes corroborado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu falo do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, seria simplório falar simplesmente que é uma autarquia federal. Não, é muito pouco, né? O que o ITI executa? O ITI, ele credencia e fiscaliza. Qual é a natureza jurídica do credenciamento? É um direito adquirido para aquelas entidades que pretendem entrar no sistema? Elas também podem sair, e se elas podem sair do sistema, serem descredenciadas, deve ser observado o devido processo legal? É um ato discricionário ou é um ato impositivo? Então nós fazemos a análise da atuação do ITI sob a ótica jurídica, igualmente com as ACs, igualmente com as ARs, sem dúvida nenhuma. E nesse capítulo de infraestrutura, nós também trouxemos o que há de mais moderno no ramo do direito civil. A ICP Brasil cresceu muito, hoje são mais de 600 entidades credenciadas nas mais diversas figuras, entre ARs, ACs, PSB, os PSS, quais sejam. O que isso significa? Significa que nós começamos a ter um problema de captação predatória. Então, ocorre mais ou menos assim, uma AR que vende um número razoável de certificados mês, começou a sofrer uma tentativa de migração daquela autoridade certificadora que ela se vincula para uma outra. Uma terceira autoridade certificadora, uma segunda autoridade certificadora vinha e falava, quebra esse seu vínculo com essa C e vem para a minha cadeia. O que eu procurei falar da tutela externa do crédito, ou seja, existe alguma proteção a essa figura que hoje existe? Essa C, essa terceira, ela é obrigada a respeitar um contrato no qual ela não assinou, no qual ela não é partícipe. Então nós falamos de função social do contrato. Uma coisa é a relatividade, que abrange apenas as pessoas que assinam, mas sem dúvida nenhuma, hoje em dia, o contrato ele é oponível erga omnes, ou seja, todos nós devemos respeitar. E se esse respeito é necessário, e é verdade que é, o ITI tem alguma atuação, ou seja, se houver alguma captação predatória, o ITI pode fazer algo. Caso ele não possa, o que deve ser feito? Então são essas perguntas que nós procuramos responder no livro. Além disso, falamos um pouco também das recentes alterações legislativas, trouxemos a desconsideração da personalidade jurídica para a infraestrutura, para a ICP Brasil, de modo que nós fazemos uma análise minuciosa desse tema, pois o Código Civil, quando prevê a desconsideração, ele prevê que apenas o juízo pode fazer,
em um processo de execução. Isso o Código Civil faz no artigo 50. Sim, mas nós estamos ainda no âmbito administrativo. Então, poderia o ITI desconsiderar a personalidade de determinada empresa que solicita o credenciamento, ou seja, não aceitar o seu credenciamento por algum motivo? Sim, é possível. E o porquê dessa possibilidade está bem explicado no livro, como também em nossos normativos. Então, nós fechamos esse maior capítulo, que é o capítulo da infraestrutura, e vamos para o que eu considero o principal capítulo, aquele que é o mais inovador, onde nós falamos de assinaturas eletrônicas no direito brasileiro. Falar de assinatura, gente, eletrônica, significa uma coisa simples, o que vincula uma pessoa àquele documento que está no computador? Como o direito reconhece aquela vinculação como válida, do ponto de vista jurídico, que não seja uma simples aposição de nome, que não seja a colocação de uma assinatura digitalizada. Porque quando nós estamos no meio computacional, o que acontece? Nós temos a completa separação entre o emitente e o destinatário. Enquanto eu tenho a honra de falar para os senhores, a linguagem é indissociável da pessoa. Vocês ouvem a voz e sabem, essa voz é do André. E, inclusive, em relação à minha voz, tem um fato interessante. O nosso presidente fala que eu tenho voz de contraltino. Eu prefiro não saber o que é contraltino, porque eu tenho medo de pesquisar na internet e ser uma moça que esteja lá, alguma coisa, porque minha voz não é das mais grossas, então eu prefiro não saber o que é isso. Mas deixa para lá esse negócio de voz. O que é importante é que vocês conseguem identificar a pessoa do André por meio da voz. Quando acontece uma assinatura manuscrita, aquela na qual nós colocamos a nossa forma específica, também existe uma identificação, mas aí já começa a se separar o emitente do destinatário. Nós chamamos isso de objetivação primária. Por quê? Aquele documento, ele pode circular, o documento não vai estar mais comigo, mas passa-se a ser possível identificar que a assinatura é do André, justamente por aquilo que eu escrevi. O problema é quando você chega nos meios computacionais. Então, de que forma eu consigo vincular os dados que estão na tela ao seu autor? Certamente, repito, não é colocando o nome embaixo, André Pinto Garcia. Não é, não pode ser, né? Porque senão eu vou criar diversos documentos colocando os nomes das pessoas sem nem elas saberem. A assinatura digitalizada também, que hoje em dia nada mais é do que um ranço nosso das assinaturas manuscritas, não passa de uma imagem. Você tira uma cópia, tira uma imagem e pode colocar em qualquer espécie de documento. É claro que ela também não confere segurança jurídica. Então, voltando à nossa pergunta inicial, o que confere vinculação entre o titular e aquele documento que se encontra em uma tela de computador? E eu respondo com toda segurança e com toda tranquilidade. Único e exclusivamente os certificados digitais ICP Brasil. Isso porque o certificado digital, de uma só vez, ele garante autenticidade e integridade. Ele consegue garantir a autenticidade porque para eu, André, conseguir o meu certificado, eu tive que comparecer presencialmente em uma autoridade de registro. E ele consegue garantir integridade porque o documento, ao chegar no emissor, é utilizado um moderno sistema de criptografia assimétrica, de modo que o certificado garante que aquela chave pública me pertence. Então eu percebo se houve alguma alteração entre o emissor e o destinatário. O certificado digital ele vai além da simples criptografia. Ele é justamente uma declaração com fé pública do Estado brasileiro, pois apenas quem pode emitir essa declaração são as autoridades certificadoras devidamente credenciadas pelo ITI, de que a chave pública daquela pessoa é realmente o dela. E se isso é verdade, como de fato é, as pessoas tornam a ser elas no meio virtual. E é justamente por isso que eu não preciso sair de casa para efetuar os meus pagamentos, para protocolar um processo judicial eletrônico, porque existe certeza, existe segurança. E é isso que o direito busca. Então, continuando no livro, nós fizemos 5 capítulos do novo manual de perguntas e respostas, totalmente reformulado. Nós mudamos as antigas e procuramos acrescentar novas, que venham justamente ao encontro dos anseios daqueles que lidam com questões diárias da certificação digital. E eu acabo com 2 ensaios, um sobre democracia eletrônica e o último, conforme eu disse, que foi um que eu produzi em 2012 para dialogar com o Dr. Fabiano Menck acerca do uso acerca do uso compartilhado de UHSM acerca de certificados digitais de pessoas físicas, perdão. Então o livro é esse, gente. Espero que vocês façam bons proveitos.
O meu e-mail está disponibilizado no livro. Qualquer dúvida, qualquer sugestão será muito bem-vinda. Agradeço a oportunidade, agradeço a paciência e, sem maiores delongas, chamar o primeiro palestrante, as verdadeiras estrelas do dia, Dr. Fabiano e Dra. Ana Amélia. Dr. Fabiano, vem para cá, por favor. Bom, muito boa tarde a todos. Eu primeiramente gostaria de saudar a plateia e agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui presente em mais uma edição do CERT Fórum, especialmente numa edição que comemora aí 15 anos da MP 202, né? É realmente incrível que tenha passado 15 anos com tanto desenvolvimento, e quem diria, né, Pedro Paulo, lá em 2001, não é, Pedro, que se teria tanto desenvolvimento, tendo em vista que nós partimos de alguns pressupostos lá e de paradigmas do mundo, de regulações, né, de implementações, e eles não desenvolveram, né, em todo esse tempo. Então eles nos deram um paradigma teórico, e eu diria que nós avançamos na prática, né, e com um respaldo legal e normativo bem considerável, né? Então nós somos além, entendo eu, dos paradigmas que nos quais nós nos inspiramos lá em 2001. E foram tantas falas aqui desde ontem sobre essa questão do passado e presente por conta desses 15 anos. O doutor André agora mencionou a questão da chegada dele na Procuradoria, e eu me lembrei quando eu cheguei, porque na verdade eu cheguei em 2002, um pouco depois da edição da MP 202, e a MP, se vocês recordarem, ela fala numa Procuradoria Geral, que agora, inclusive, ao longo dos anos foi mudada, né, para especializada, né? Então, isso foi uma obra de um dos idealizadores da MP 202, que era o Dr. José Bonifácio, e ele queria, pela origem, claro, dele de advogado, ele queria chamar atenção para a importância, né, do aspecto jurídico. Então, ele nominou de Procuradoria Geral. E eu cheguei, eu era Procurador-Geral de eu mesmo. Não tinha nenhum procurador. Mas em 3 meses, ele nos indicou 5 procuradores, também tínhamos 5 procuradores à época, então a equipe se formou. Então, foi uma estruturação bastante difícil, foi um desafio grandioso. E eu digo para vocês que eu fui chamado até, André, eu vou dizer aqui, não foi pela expertise, sendo bem sincero, isso acho que a gente não tinha conversado ainda, mas foi porque eles precisavam de alguém com um pouco de conhecimento, de vontade de explorar o direito comparado, né? E a MP 202 tinha se inspirado na legislação alemã, que era pioneira, de 1997. Então, lá na Casa Civil, quem nós vamos chamar? E um contemporâneo meu de faculdade, que hoje é secretário executivo do Ministério da Justiça, José Levi Mello Amaral Júnior, eu tenho um advogado no Rio Grande do Sul que fala alemão. Se a gente está se aproximando desse sistema jurídico, é ele. Eu demorei lá uma semana, 20 dias para tomar a decisão de vir para Brasília e topar esse desafio. Porque eu cheguei, André, e era a mesma dificuldade. Me foi apresentado ali um calhamaço de regras, que na época, em 2001, elas fechavam numa brochura dessa grossura aqui, né? Não era tanto extenso. Se hoje nós fôssemos imprimir, né, tudo o que tem de regra CP Brasil, faltaria, né, espaço aqui numa mesa dessas. Mas ainda assim era um grandioso desafio, porque o procurador, né, André, ele tem que entender daquilo. Então, eu me lembro de horas, finais de semana, no hotel aqui, onde eu morei durante 2 anos, estudando realmente esse assunto. E assim como você, André, eu me senti também no dever de, em determinado momento, publicar um livro, e eu fiz isso em 2005, e realmente ele não foi atualizado. Eu tinha um projeto também, que era estudar na Alemanha, e veio a calhar que o tema da certificação digital acabou me levando à Alemanha para fazer doutorado. E, a rigor, eu publiquei um segundo livro, mas ele está criptografado, porque eu defendi uma tese em alemão na Alemanha. Então, eu estou agora
né, com um processo de tradução. O Pedro Paulo que só consegue ler ICP Brasil. Mas como eles avançaram muito na parte que me interessava muito de direito probatório, para mim se oferecia, porque eu tinha começado a graduação em Direito na URGS, que eu estudei de 94 a 98, e eu tive, por uma indicação do meu pai, origens alemãs, né, a felicidade de estudar alemão no início da graduação, e quando eu vi, eu tinha 6, 7 anos já de uma bagagem de alemão, e tudo se oferecia, além de eu vir trabalhar aqui, que foi uma etapa disso, né, de eu ir para a Alemanha, e por isso também que eu deixei o ITI. Eu me lembro de conversar com o Maurício, com o Sérgio Amadeu, com o Renato Martini, à época, que me garantiram, né, porque eu vinha do governo Fernando Henrique Cardoso, me garantiram, não, você pode ficar aqui tranquilamente, mas eu tenho essa vontade de trilhar esse caminho. Então, eu queria tratar desse aspecto biográfico, porque sempre é importante ver como, né, as pessoas acabaram chegando em determinada área. Bom, o nosso assunto que eu acabei escolhendo discutir com o Edmar, a quem eu agradeço também pelo convite, pelo apoio anterior à palestra, é de efeitos jurídicos da assinatura digital. O doutor André está com um livro, né, novo em folha, aí, que depois a gente vai ter que ler. Eu não consegui ter acesso ainda, porque ele lançou agora, né? Então, e semana passada eu conversei com ele e ele me disse, eu estou lançando o livro, eu disse, me entrega antes, eu quero ver. Porque na academia, você sabe muito bem, a gente não pode ignorar a literatura já existente. Isso é um pecado, né? Então, me desculpem de eventualmente estar ignorando uma literatura mais avançada, importantíssima sobre a área, mas é questão de tempo. Não tem agilidade do nosso meio aqui, não tem como fazer de maneira diferente. Então, eu não lhe enviei de propósito, justamente para você já não rebater o livro aqui. Pois é. Então... e por que o tema dos efeitos? Claro, é um tema que me é muito caro, que eu gosto muito, mas eu tenho notado aqui nos últimos anos, no CERT Fórum e também no evento CADES, que eu tenho comparecido, diversas questões que vêm da plateia sobre, especialmente eu recordo aqui, por exemplo, quando a Congás fez uma palestra, tanto aqui quanto lá no CADES, depois veio o consultor jurídico da Fiat no passado, e sempre vem uma pergunta muito básica da ICP Brasil de efeitos jurídicos. Sempre bastante básica. O que, na verdade, é interessante, porque mostra essa renovação da ICP Brasil e quanto, né, as pessoas continuam com necessidade, e a importância do livro, né, de tratar esses conceitos. Então, eu tenho aqui algumas lâminas sobre alguns pontos. E começa com essa questão da grande dificuldade nossa que nós tínhamos quando ocorreu a massificação da internet, que é dar o colorido jurídico, para utilizar uma expressão do Ponce de Miranda, o grande jurista, né, André? O colorido jurídico para isso que vinha. Então, contratos eletrônicos, declarações de vontades automatizadas, os mais diversos atos que podiam ser praticados a partir daquele momento pelo meio virtual. E para nós, o direito, que tínhamos regras que foram concebidas, elaboradas com base no contato físico, né, de pessoas que se conheciam, que se viam, que apertavam a mão, como o Código Civil de 1916, que é o que regula basicamente essa questão de documento e de prova, acabava sendo um desafio de como lidar com isso. Então, nós sempre tivemos essa questão de como que nós vamos enquadrar o documento eletrônico, como nós vamos enquadrar no que nós já temos de direito, para saber se pode ou se não pode. A grande pergunta é essa, pode ou não pode? Com esses desafios nossos, que eu coloco aqui, de materialidade, né, de desmaterialização, despersonalização, contratos onde a outra parte não tem rosto, eu não vejo mais quem está lá, um paradigma totalmente diferente. E a necessidade, então, de integrar o documento eletrônico à integridade e à comprovação de autoria. Como adquirir confiança nesse meio, né? As perguntas. E sempre foi, quando do surgimento da internet e massificação, o grande dilema se devia regular ou não. Quando surgiu o MP 202, eu me lembro muito bem, foi numa época do apagão, porque nós tínhamos racionamento de energia. Então ela foi denominada, inclusive, a MP do apagão digital, se bem recordam. Consultas públicas diziam
para que regular essa área? A internet deve ser um ambiente livre, totalmente alheio à regulação. O fato é que o Brasil sentiu essa necessidade porque cada vez mais, todos nós sabemos, houve a necessidade de, não é nem necessidade, mas a conveniência de migrarmos para esse meio e nos valermos do conforto, como se diz, né, de, por exemplo, os advogados, doutora Ana Amélia, né, o seu trabalho maravilhoso, de peticionarem às 11h59 da noite de casa, né, ou do escritório, mas sem ter que ir ao interior do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e assim por diante. Então nós precisávamos, de alguma maneira, prestar atenção para isso e pensar o quando nós teremos que regular com novas regras ou nos valermos dos meios de interpretação, dos recursos de interpretação, recursos hermenêuticos. Né? Então as perguntas se colocavam: onde eu tenho na lei tradicional, já feita em 1916 como Código Civil, e está dito assinatura, serve para assinatura digital ou assinatura eletrônica? Onde fala em documento, serve para o documento eletrônico? Onde é mencionado escrito, serve para o escrito do eletrônico? São perguntas que se colocavam. Eu coloco aqui a Alemanha. A Alemanha tem e outros países, os países orientais muito isso, tem uma necessidade de maior segurança jurídica nessa área. Então eles foram muito rápidos. Muito rápidos. Em 2002, a Alemanha já tinha uma lei de adaptação às formas do Código Civil alemão, um Código Civil tradicional de 1896. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram porque eles têm um anseio de segurança jurídica muito grande. O Brasil, se nós formos ver bem, nessa parte documental e probatória, se equipara consideravelmente à Alemanha. Mas eu diria na observação hoje que nós temos globalmente um anseio de segurança jurídica um pouco menor. Eu sempre comprovo isso com a questão do voto eletrônico, porque o voto eletrônico é algo que nós incorporamos no Brasil rapidamente, na década de 90. Aqui nós estamos falando do voto eletrônico, claro, como nós conhecemos hoje, não o voto de casa, que nós não chegamos a esse ponto, mas nós incorporamos com tranquilidade. Né? Agora, na Europa, em alguns países, eles conhecem a tecnologia, mas é inconstitucional porque entendem que as pessoas, né, não podem ter controle dos resultados e assim por diante. Então, nessa questão de segurança jurídica, eu entendo que nós temos uma visão um pouco mais flexível, mas ainda nos localizamos numa tradição jurídica de uma considerável segurança jurídica nas formas do direito. Ou seja, nós precisávamos, já em 2001, de regras que equiparassem o documento eletrônico à segurança jurídica que a assinatura manuscrita já tinha. E assim foi feito com a medida provisória 2202. O Código Civil, mesmo de 2002, tem uma abordagem tradicional. Vejam, o Código Civil de 2002 foi meses após a MP 202, né? Mas ele é muito mais antigo. O Código Civil de 2002 é um projeto de lei da década de 70. Ele dormitou no Congresso Nacional e acabou sendo, às pressas praticamente, editado e promulgado. Na época que a CP Brasil estava sendo criada, praticamente. Então, o Código Civil de 2002 também não seguiu um modernismo e nem foi alterado como o Código Civil alemão, que é muito mais tradicional até. Os alemães fizeram isso por necessidade de segurança jurídica. Nessa ideia de regular ou não regular, eu sempre chamo a atenção nas minhas falas dessa diretriz de regulamentação da UNCITRAL, que é um grupo de trabalho no âmbito da ONU. Nós já tivemos a possibilidade de participar. Eu, enquanto procurador do ITI, compareci. Depois, enquanto professor da URGS, algumas vezes compareci aos grupos de trabalho da UNCITRAL, que lidam com a questão do comércio eletrônico e que já elaboraram leis, modelos de assinaturas eletrônicas e de contratos, né, eletrônicos à distância, né, contratos que sejam realizados pelo meio eletrônico. Então, nesse âmbito da UNCITRAL, existem 3 diretrizes teóricas básicas de regulação. E eu chamo a atenção para dar equivalência funcional, que é que nos interessa aqui. A UNCITRAL diz o seguinte: para que nós possamos migrar algum ato ou negócio jurídico, pensem num contrato de compra e venda, né, para o meio eletrônico, nós precisamos ter a garantia que os fundamentos que são necessários para que a gente tenha esse contrato sejam também garantidos no meio eletrônico.
Então, eu vou ter uma equivalência funcional se eu conseguir garantir que as funções que são desempenhadas no meio físico e originariamente conhecidas por nós, conseguem ser reproduzidas no meio eletrônico. Eu vou ter uma equivalência e, portanto, estou autorizado, estamos autorizados a migrar. E esse questionamento de se há ou não equivalência funcional é algo que tem que ser visto em conjunto, de mãos dadas, entre nós do direito e os técnicos que nos apresentam as soluções. Na assinatura digital, nós temos isso, é evidente. Eu sempre digo isso, os técnicos, e não são os técnicos do Brasil, porque o Brasil não criou a criptografia simétrica, os técnicos, de uma maneira geral, que desenvolveram os conceitos a partir da década de 70, convenceram os legisladores, convenceram os juristas que essa técnica, esse conceito, seria possível de reproduzir as funções que nós temos para uma assinatura manuscrita, que é muito fácil a assinatura manuscrita. É a pressão da caneta sobre o papel. Se alguém diz que não assinou, eu faço uma perícia grafoscópica e consigo, com uma certa segurança, dizer se assinou ou não. Agora, no nosso meio eletrônico, tudo isso se esvai. E aí nós precisamos criar uma infraestrutura, que é toda a primeira parte do livro do André. Geralmente se trata isso, então, os advogados, os professores de direito, tratam isso. A primeira parte de infraestrutura, que é todo o arcabouço organizacional técnico que vai respaldar uma equivalência funcional e uma equiparação jurídica. Algo fantástico. Eu acho muito interessante essa questão das funções da assinatura. Porque quando a gente migra para o meio eletrônico, às vezes nós temos grandes vantagens, mas nós temos alguns, eu diria, desvantagens ou características que retiram um pouco o que o meio físico nos agrega ou nos proporciona. Nessas funções da assinatura, função probatória. A assinatura, quando a gente assina, prova. Prova a autoria, identifica. A assinatura fecha um documento. Quando eu assino lá o final do documento, aquele documento está pronto. Perpetuidade, para aquele documento ficar para todo sempre, conforme a necessidade, por 20, 30, 100 anos às vezes, para sempre. E o último que eu coloquei ali, entre aspas, função de alerta. Essa é uma função da assinatura realmente interessante e que cada vez mais nós vamos adquirindo a função de alerta na assinatura digital. A função de alerta é o quê? Nós temos uma tradição da importância da assinatura e que a assinatura vincula a pessoa. Eu, quando assino no papel, eu tenho essa tradição, nós conhecemos a tradição, nós vivemos essa tradição milenar de que assinei e estou vinculado. No meio eletrônico, eu posso estar, agora sem entrar na assinatura digital, mas talvez entrando na assinatura eletrônica, que é gênero, eu posso estar acedendo a um site de notícias e um banner piscou, em segundos eu estou realizando uma compra, quando, na verdade, eu estava querendo me informar sobre as Olimpíadas, por exemplo. Então, e ali está se praticando, em questão de segundos, um negócio. A assinatura, se nós formos ver na conclusão de um contrato, que também pode ser instantânea, perde com essa rapidez a função de alerta que a assinatura normal tem. O que torna daí importante que os ordenamentos jurídicos, na grande maioria, tratam? A importância de, quando a identificação do usuário, se informar que aquilo realmente é uma assinatura. E isso é uma grande dificuldade que nós temos no CP Brasil até hoje. As pessoas entregam seus cartões porque não se dão conta que estão entregando, a partir daquele momento, não se dão conta, a sua assinatura. Então, essa questão da função de alerta que se perde um pouco tem que ser contrabalançada com o que se chama no direito do consumidor, por exemplo, de dever de informação, dever de esclarecimento. E ela pode ser, em alguns casos, em alguns ordenamentos jurídicos, entendem, por exemplo, que não se pode ter no meio eletrônico uma rescisão de contrato de trabalho. Até pode ter no meio eletrônico, mas só se for no meio eletrônico no local apropriado. Pense bem, rescisão do contrato de trabalho aqui no Brasil não é feita no ambiente do empregador. Então, alguns ordenamentos jurídicos excluem o meio eletrônico da rescisão do contrato de trabalho. O time-sharing, que é um problema, tem tanto problema de direito do consumidor com time-sharing. O indivíduo foi levado para um local e foi praticamente obrigado a assinar um contrato de hospedagem temporária no Nordeste, para férias. Mas ele não queria aquilo. Então, alguns ordenamentos jurídicos vedaram
os timeshares também pelo meio eletrônico. O Brasil não tem vedação nenhuma, a princípio, né, proibição nenhuma de utilização do meio eletrônico. Nós utilizamos livremente. Proibições que nós temos hoje seriam implícitas, mas temporárias, de nós ainda não podermos ter o contrato assinado, mesmo com a assinatura digital SAP Brasil, por exemplo, de uma escritura pública, porque até onde eu sei ainda nós não temos escritura pública. Os registros, sim, estão bem à frente, inclusive sempre cobro dos tabeliães notários. Nós temos o Ayrton por aí, não sei se está aqui agora, né, tabelião do Rio Grande do Sul, perguntando quando é que nós vamos ter a escritura pública? Eletrônica? Porque a escritura pública nós podemos assinar digitalmente, mas ainda não está preparado. Os tabeliães ainda não estão preparados porque não tem essa organização. Contrato como contrato de fiança. O contrato de fiança para o direito brasileiro tem que ser por escrito. Nós aqui podemos fazer o contrato de fiança. O contrato de fiança todo mundo sabe, ninguém quer ser fiador. Ser fiador é a pior barra que tem, porque é só obrigação. No futuro pode vir, né, uma dívida a ser paga e não entra nem em penhorabilidade do bem de família. Ou seja, se uma pessoa tem só um imóvel e é fiador, vai ter que responder com esse imóvel se o credor, né, o inquilino, no caso da locação, vier a se tornar inadimplente. A fiança no Brasil pode ser feita pelo meio eletrônico. Então, essas exclusões da forma eletrônica, independentemente se com assinatura digital ou não, é um tema em aberto, e eu acho que o Brasil está bem em não ter proibido a forma eletrônica em alguns casos. Nós temos, indiretamente, como mencionei aqui, porque está se desenvolvendo ainda a escritura pública eletrônica. Eu acho que não precisa proibir. Por quê? Porque nós temos uma cultura diferente de outras culturas, de maior abertura, e cada vez mais nós temos uma consciência maior de que a assinatura digital e SAP Brasil é a assinatura. E isso tem que ficar sempre muito claro. Por isso que os posicionamentos que sempre vêm do ITI, nesse sentido de evitar que se entregue a sua chave privada para outra pessoa, e evitar essas soluções alternativas, tem que trabalhar com procuração. Então eu constituo alguém como meu procurador, uma procuração eletrônica que seja, e ele vai assinar com o seu certificado digital em meu nome. As aplicações têm que estar disponíveis para isso, mas evitar o máximo possível esse tipo de deturpação da finalidade para a qual foi criada a certificação digital. Desafios, títulos de crédito eletrônicos, isso é um grande desafio do direito atualmente. Títulos de crédito que são cheque, nota promissória, letras de câmbio. A tradição jurídica desse tipo de cártula, como se diz, é vinculada ao papel. E eles têm, esses títulos, uma característica, que é que eles circulam, e com a circulação muda o proprietário. Então, se eu sou credor de uma dívida que vence daqui a 60 dias, eu posso agora endossar esse título e passar para alguém que vai passar ele a ser o credor. No meio físico está resolvido. No meio virtual nós temos o problema de que eu posso assinar aqui agora a duplicata e entregar para uma outra pessoa virtualmente, por correio eletrônico ou como quer que seja, e eu crio outra e envio para outra, e 3 ou 4 pessoas agora são titulares daquele crédito, e o devedor, quando tiver que pagar no vencimento, não sabe quem é o efetivo credor. No Brasil, a CETIP tem, nós já temos até lei no Brasil que trata do registro de títulos do agronegócio, onde há, efetivamente, uma entidade de custódia que controla, então, quem é o detentor do crédito no momento. Eu não mencionei aqui, mas citei antes a Uncitral. A Uncitral lida com esse problema agora, que são a questão desses documentos eletrônicos transferíveis, documentos que incorporam um crédito e, quando são transferidos, eles acabam por, além de transferir ele no meio eletrônico, transferir o conteúdo deles, que é propriedade. Então, se nós não tivermos um controle de unicidade desses documentos, seja por registro, seja por tecnologia, nós podemos ter, lá no final das contas, o devedor sem saber para quem vai pagar, porque tem 3 ou 4 que estão aparecendo com o crédito no vencimento. Falamos aqui da chave privada em HCM, o doutor André já mencionou, nós tivemos um debate interessante. Eu acho que as diretrizes europeias estão rumando para esse sentido, né? Maurício, falamos já bastante sobre esse assunto também, da importância do controle da chave privada. Mas o controle da chave privada não se exerce exclusivamente pelo que eu
tenho na mão, né? Mas pelo que é o cartão, o Smart Card, o token, mas sim pelo que eu tenho controle. Então, essa figura do HSM me parece algo razoável, com grande potencial para a modernidade, muito real com os fatos, né? Os hospitais têm trabalhado muito com isso, ou pensado muito nisso, porque se oferece a utilização para médicos que talvez esquecem o token, o Smart Card, e acessam, né, a sua chave privada pela via remota com um canal seguro. Então, existem muitos desafios ainda que não foram explorados nessa nossa área. O conceito de documento, já antes da ICP Brasil, nós tínhamos um conceito... Eu dei uma olhadinha rápida no teu livro há pouco aqui no meu tablet, eu vi que tu abordas muito bem alguns artigos clássicos que foram publicados antes mesmo da ICP Brasil, inclusive um deles do Augusto Marcassini, que eu recomendo para vocês lerem o livro do André e lerem também o texto do Marcassini, que é brilhante realmente sobre essa questão do documento eletrônico como meio de prova. Por que para o Brasil documento não precisa ser físico e escrito não precisa ser exclusivamente físico no suporte cartáceo? Justamente por causa do conceito de documento que nós temos no nosso direito, que vem lá do direito italiano que nos influenciou, e aí não foi o direito alemão, foi o direito italiano, que é o conceito de docere, de ensinar. Então o documento ele transmite um fato independentemente do suporte. E nós já tínhamos então essa preparação no nosso ordenamento jurídico antes de 2001, de que independentemente do suporte, nós já tínhamos documento. Eu nunca me esqueço, uma vez, num desses eventos da Uncitral, um chinês disse assim, para nós, documento tem que ter suporte físico. Então nós vamos mudar todas as nossas regras, onde fala documento, e vai ter documento eletrônico a partir de agora, nós vamos ter que tirar, ou colocar o equivalente ao documento físico e ao documento eletrônico, como fez também o direito alemão. O direito japonês e o chinês têm sido muito influenciados, os direitos orientais, pelo direito alemão. Foram sempre, né? E assim por diante, o Pedro Paulo sempre chamou a atenção do trabalho do César Santolin. Nós tínhamos já, antes de 2000, também uma doutrina, pesquisas, que já apontavam para a necessidade de que, para ter eficácia jurídica, nós precisaríamos de um mecanismo que garantisse a integridade e a autoria da declaração de vontade, né, da assinatura. E, portanto, a ICP Brasil, quando veio em 2001, veio tudo a calhar, porque nós já tínhamos os reclamos daqueles que escreviam na área jurídica, pedindo efetivamente que houvesse uma segurança maior. Um outro ponto importante aqui para a nossa matéria, o novo CPC, que entrou em vigor, né, esse ano. O novo CPC está adequadíssimo ao documento eletrônico. Essa regra aqui trata da liberdade dos meios que podem ser utilizados para fazer prova, o que dá guarida, o que o doutor André antes afirmou, que a assinatura digital ICP Brasil atribui uma eficácia jurídica diferenciada, tem uma lâmina aqui depois que trata disso, mas ainda assim se pode comprovar, aquele que assinou um e-mail simples, né, pode fazer por perícia, comprovar que o e-mail saiu de uma máquina, o que recebeu, isso pode fazer. O grande problema de se estar fora da ICP Brasil, na minha ótica, é o grande desgaste probatório que tem que ser feito, que implica em custos, tempo, isso tudo é demais. E por isso que o certificado de ICP Brasil ele é o da dinâmica que deve ser utilizado. Isso aqui também é uma regra atual do novo CPC, que fala, né, que a autoria vai se reputar autêntica com o documento quando tiver autoria reconhecida por um instrumento de certificação dos termos da lei, que é a ICP Brasil. Aqui, quando se lê termos da lei, nós lemos a MP 202. Né? A MP 202, eu queria chamar a atenção que estou vendo que meu tempo está se escoando. A MP 202, ela incorporou um artigo do Código Civil de 1916, que está igualzinho no Código Civil de 2002, que é esse, né, o parágrafo 1º do artigo 10, famoso e tradicional parágrafo 1º do artigo 10 da MP 202, que fala que as declarações, o original diz que as declarações assinadas presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Então, essa regra nossa aqui, ela diz o seguinte: quem assinar com certificado digital ICP Brasil vai ter contra si uma presunção de autoria da declaração de vontade. É uma presunção de autoria. Como se diz com frequência, acertadamente, vi que isso também já está no rápido lance de olhos que eu tive da obra, vi que está lá isso, que consta isso muito bem, uma presunção
relativa. Né? Uma presunção relativa. Ou seja, porque muito se fala em não repúdio. Né? O não repúdio significa o quê? Eu não posso dizer que não assinei. Tá? Aposta uma assinatura por mim, eu não tenho como negar a assinatura. Agora, existem negativas comuns que são de todos os negócios jurídicos praticados, independentemente do meio. Né? Eu sempre chamei a atenção disso. Eu assinei digitalmente com a SCP Brasil, mas eu estava sendo coagido. Então, não é o repúdio da assinatura. Eu estou anulando o negócio, o contrato, porque a minha vontade foi turbada. E o ordenamento jurídico de todos os países, ele protege a vontade também. Se eu tiver alguém que me coage, o ordenamento jurídico dá como resposta a anulação desse contrato por coação. Se alguém me engana no negócio jurídico e eu pratico porque ele me enganou, não é coação, é o dolo, também eu tenho a chance de anular. Então, toda essa parte de anulação de negócio por, como se chama no direito, vício de vontade, a minha vontade foi viciada, permanece. Então, aqui teria, né, um repúdio, mas ele não é relacionado com o ato da assinatura, ele é relacionado com a vontade que foi turbada e que o ordenamento jurídico não tolera que as pessoas se vinculem sem exercerem sua liberdade livre de vício de vontade. Certo? O parágrafo 2º, estou encerrando, o parágrafo 2º é a abertura que a gente conhece de também se poder utilizar outras formas de identificação. O e-mail comum está na base do parágrafo 2º, é fraco, a robustez probatória dele é diminuta. Eu sempre costumo dizer, conversávamos antes também, né, doutor André, prova é grau de força e de robustez. Prova convence mais ou menos. De uma escala de 1 a 100 ou 1 a 99, como sugeriu o André antes, porque não tem prova totalmente segura, nós temos o contrato celebrado dentro de uma sala fechada verbalmente, isso não tem robustez nenhuma como prova. Eu vou ter uma dificuldade para provar isso terrível. E nós temos o contrato celebrado, talvez na frente das câmeras de televisão, que o país inteiro viu, e ainda a gente coloca lá no final das contas um tabelião que ainda agrega a sua fé pública. E nós vamos ter entre esse 0 e 100 ou 1 e 99 várias gradações de prova, e elas vão convencer mais ou menos, e quem vai decidir se convence mais ou se aceita como prova vai ser o juiz, no caso concreto, e não só o juiz, nós mesmos, as partes, porque as partes também se convencem dos documentos que são apresentados para elas, não só o juiz. O destinatário da prova não é só o juiz. As pessoas comum do povo também são destinatárias da prova, porque elas se apresentam para vocês uma dívida, vocês vão dizer assim, mas eu não me recordo disso, me mostra, eu quero ver minha assinatura digital, onde é que está isso? Então nós nos convencemos também. Por fim, eu estou encerrando, e essa é a última lâmina, essa é a última lâmina, questão de inversão do ônus da prova. Aqui é um raciocínio, André, queria dividir, doutora Ana Amélia também, que é o seguinte: a contestação da assinatura manuscrita do papel, ela segue a seguinte regra no Código de Processo Civil antigo, e no novo isso não mudou. Se eu entro com um processo cobrando do Maurício uma dívida, e o Maurício diz que não assinou aquele contrato, o ônus da prova vem para mim. Eu que estou cobrando o Maurício, para o mundo físico, para o mundo do papel. Tem que cuidar isso, os advogados têm que cuidar isso, porque eu já ouvi palestras de advogados de renome confundindo isso, porque o direito brasileiro, ele tem uma expressão que é produzir a prova, produzir para quem produziu o documento. Só que produzir o documento para o direito processual não significa confeccionar o documento, é trazer no processo, porque se fala no processo de produção de prova. Então, o ônus da prova é de quem trouxe para o processo. Eu trouxe o documento para o processo porque eu estou querendo me valer e estou dizendo que o Maurício não me pagou. Então, o ônus da prova volta para mim. Agora, esse é o mundo do papel. E as regras do Código de Processo Civil só existem para o mundo do papel. Regra de ônus da prova de contestação de assinatura para o mundo
digital só é a da MP 202. E essa regra coloca um ônus da prova, a gente pode dizer que coloca uma presunção de autoria, como eu já disse aqui, e um ônus da prova para o titular. Por que eu acho, doutor André, doutora Ana Amélia, que no meio eletrônico se perde um pouco, na SCP Brasil, essa questão do ônus da prova? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque nós temos o grande decisivo documento que vai ser acessado quando alguém dizer que não assinou, e eu digo aqui, no que apareceu hoje na SCP Brasil, é fraude, dizendo que não recebeu aquele certificado digital. E esse documento é o termo de titularidade. Então, se alguém tá com certificado digital emitido com base na fraude e realizou uma transação, e agora eu que não tenho nada a ver com isso, eu nem sei da emissão do certificado, estou agora sendo acusado de ter uma dívida com base no certificado digital e não foi emitido para mim, nós vamos para o termo de titularidade e lá vai constar que não é minha assinatura. Então, nós vamos voltar para uma perícia grafoscópica onde não vai estar minha assinatura. Então, nesse grupo de casos, se perde um pouco. Claro, nós temos o caso da entrega do certificado, quando eu entreguei um certificado para uma outra pessoa. Né? E aí tem problemas e nós temos que enquadrar juridicamente. Alguém poderia enquadrar, quando eu entrego um certificado para o doutor André, alguém poderia enquadrar como se eu tivesse cedido poderes para o doutor André. Aí nós estamos na esfera de um contrato que é tratado no Código Civil, que é o contrato de mandato. O contrato de mandato é aquele pelo qual se outorga poder de representação por uma outra pessoa praticar atos em meu nome. E o mandato pode ser tácito, verbal. Eu não preciso ter mandato escrito, onde geralmente o mandato se estabelece pela procuração. A gente outorga uma procuração. Então, isso poderia ter esse enquadramento quando se entrega o certificado. E o que acontece? Eu estou vinculado ou não? Vai vir da prova do mandato. Se eu entreguei o certificado para o André, André, compra uma casa com esse certificado. Né? Aí eu estou vinculado ao contrato. Vocês entendem? Aí eu estou vinculado ao contrato de compra e venda que o André celebrou. Se eu outorguei para o André comprar uma casa por 100 mil reais, ele comprou uma casa de 100 mil reais, ele comprou uma casa de 500 mil reais, eu também estou vinculado porque eu dei o poder para ele de comprar a casa. Mas ele extrapolou o meu poder e aí eu tenho uma ação contra ele pela diferença. E se eu não dei poder nenhum para ele, ele simplesmente tomou de mim, que é uma outra dificuldade que nós temos, né? Simplesmente tomou de mim, aí nós vamos ter que ver o dever de cuidado que eu tinha com o certificado, mas eu, nesse caso, que tive o certificado roubado, não vou estar vinculado à declaração de vontade. Por quê? Porque o direito não tolera que alguém contrate sem a sua vontade. Então eu não estou vinculado ao contrato, mas eu vou ter que responder pela indenização do dano que você causar, porque eu fui descuidado com o meu certificado digital. Para mim esse é o se conseguir entender, o sumar da questão. Tem grandes variáveis aqui de fatos. No primeiro, a questão do ônus da prova se perde um pouco. Tá? Mas nesses outros que eu mencionei, eu terei um ônus da prova, enquanto titular do certificado digital, que é diferente sim do papel, porque eu disse aqui no papel, se eu estou alegando contra o Maurício uma ação, e ele diz que a assinatura não é dele, eu vou ter que provar. Né? Então, essas são algumas variáveis que eu tenho refletido ao longo desses tempos. A coisa não é fácil, né? De tentar imaginar aqui como vai ser. Nós temos ao longo desses anos, nós não temos casos jurisprudenciais que tenham julgado esse tipo de demanda. Né? O caso que a gente conhece é de fraude na identificação, que se resolveria pela minha primeira hipótese. O termo de titularidade resolve. Né? Enfim, essas eram as minhas considerações. Eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição no endereço eletrônico. Extrapolei bastante o meu tempo. Peço desculpas por isso. Mais uma vez, obrigado.
Doutor Fabiano, muito obrigado pela palestra. Eu pediria ao público que aguardemos o final da palestra da doutora Ana Amélia para que possamos fazer os comentários. Eu mesmo fiquei com vontade de conversar umas 2, 3 vezes, doutor Fabiano, mas já estou guardando aqui para que ao final possamos conversar um pouquinho sobre os temas levantados. Doutora Amélia, vamos lá, por favor. Boa tarde a todos, prazer mais um ano estar aqui, e um ano especial agradecer à diretoria do ITI, na presidência do Dr. Renato Martini, o prazer de estar aqui numa data tão especial de 15 anos da ICP, né? Quem diria, né? Quando eu participei da consulta pública da ICP Gov. E a primeira pergunta que eu fiz foi assim, mas isso é Gov ou é privado? E em seguida ela virou ICP Brasil. Quer dizer, a gente está nessa vibe aí há quanto tempo, e até hoje somos todos aprendizes de feiticeiro, né? Eu olhando e parabenizando desde logo 2 doutrinadores que estão aqui conosco, doutor Fabiano e doutor André, que tiveram o fôlego de escrever sobre certificação digital. Apesar de eu exercer a docência em nível de pós-graduação, eu sou professora de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas e do IPOG também, não apenas para advogados, mas também para contadores e a galera do marketing digital. A minha porção, digamos assim, maior é apertar a tecla SAP de tudo que eles falaram aqui, sabe? Ainda não deu tempo de escrever para advogado. E lembrando a vocês um vácuo muito grande que nós temos, né? Nenhuma faculdade do país de direito fala sobre certificação digital. Processo eletrônico, direito digital, que é uma outra pegada. Ninguém sai, quer dizer, os advogados saem da faculdade, da universidade, sem saber para que, não sabe nem que existe. Quando você fala para estagiário que existe certificado digital para eles querem saber por quê. Porque eles usam certificado digital de quem? Do titular do escritório, em que todos sabem a senha, menos ele, o titular do certificado digital, não é? Então, prazer estar aqui com vocês, como eu falei, e me coube falar sobre a certificação digital como instrumento de trabalho do advogado. Então, como o Edmar falou, eu trabalho com chão de fábrica, né? É lindo falar isso tudo. Acho muito bonito. Mas, na hora que a gente vê a dificuldade do advogado, o que ele faz com aquilo, então a gente está com outro olhar que eu queria trazer para vocês também, em relação à certificação digital. Ok? Vamos lá ver se eu dou certo nisso. Ordem dos Advogados do Brasil. A órgão de classe, se não me engano, com o maior número de inscritos. Tá? São advogados, depois contadores e depois médicos, ao que me consta. Como disse meu presidente ontem, nós vamos chegar em 1 milhão de advogados inscritos na OAB. Né? A porção Rio de Janeiro está aqui. Né? Segunda seccional em número de inscritos, dividida em 63 subseções pelo Estado, e com 215 salas da advocacia espalhadas pelo Estado. Então, você imagina o que é colocar gente que entende de PIN, de senha PIN, de senha PUC, até conheci a senha PIN recentemente, tá? Ou seja, explicar para eles o que é fazer isso e fazer os nossos funcionários também conseguirem explicar para o advogado, porque as centrais de peticionamento, quando o advogado procura a OAB, eu costumo chamar a nossa central de peticionamento de central do inferno, porque o cara chega lá no nível de estresse, né, que a única coisa que você pode fazer, que ele está no prazo, né, perdeu o certificado, deu pau, sistemas de processo eletrônico, não sei se os senhores sabem, eles saem do ar. Né? E às vezes eles continuam fora do ar, né? E o prazo, e a gente fica sem saber se o prazo vai ser prorrogado ou não vai. Então, muitas vezes lá na nossa central de peticionamento, quando o cara chega naquele nível de estresse, a gente dá um abraço nele, vem cá, vamos tomar um café junto. Porque você não tem, o cara nunca vai nada dar certo naquele computador dele. E não sei se vocês sabem, toda vez que a gente está com pressa, o computador, quando liga, ele começa a primeira atualização de 957. E ele sabe que a gente está com pressa. Porque só a gente chegar com pressa, isso acontece nos equipamentos da OAB também, dá tudo errado. Né?
Portanto, senhores, certificado digital para advocacia é só quando o Poder Judiciário obriga. Achar que advogado vai comprar certificado digital, para quê? Né? Ou seja, o uso só se dá pela pressão, pela obrigatoriedade do Poder Judiciário, a partir do momento que implanta o processo judicial eletrônico, mais conhecido pela classe como pesadelo judicial eletrônico. Né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está aí, ó. Capital quase toda, e o interior, eles estão correndo, eles querem que tudo fique digital até o final agora de 2016. Né? E falar de instalação de certificado digital e de processo eletrônico, onde não tem internet, é bizarro, né? Você chega lá e você não consegue nem acessar, nem para emitir o certificado digital, que dirá para você advogar. Então, nosso trabalho enquanto OAB é também levar essa capacitação para os advogados nos municípios, nas cidades, onde o tribunal está expandindo o processo eletrônico. TRT, no Rio de Janeiro, ele ligou a chave em 2013, de uma vez só, com 82 varas do trabalho juntas. É claro que isso não deu certo, né, gente? Óbvio. Tem tudo para dar errado e dá. Né? Nós ficamos fora do ar um mês, em dezembro, 2012, 2013, não sei, e em abril novamente mais um mês. Você imagina o que significa isso para a advocacia trabalhista. E todo o interior também. No TRT já é PJE há muito tempo, no Rio de Janeiro, não existe mais nenhuma ação nova fora do PJE. Ok? Então, a realidade posta, senhores, para a advocacia é essa. Não se advoga mais sem certificado digital. Porque você precisa assinar a petição ou você precisa do certificado digital para acessar o portal do processo eletrônico. E as petições têm que estar assinadas digitalmente, às vezes também os documentos, como é o caso da Justiça do Trabalho, em que o advogado tem que assinar todos os documentos. E até bem pouco tempo atrás, um a um. Há muito pouco tempo que foi instalado o upload múltiplo, né, a assinatura múltipla dos documentos, ok? Então, a advocacia na era digital foi isso, a quebra de um paradigma, né, um divisor de águas na vida do advogado, em que a assinatura autógrafa, ela foi abandonada por uma autenticação em meio eletrônico. Né? Quantas vezes eu ouvi falando advogado, no meu tempo, quando eu me informei, bastava a minha assinatura, agora querem que eu compre um OAB, estão me obrigando a comprar um negócio. Quer dizer, é uma confusão de conceitos que não adianta. Quando a pessoa está com o coração fechado também, a gente sempre brinca, começa as aulas dizendo que o nome da aula é a vida como ela é. Que o advogado que não for protocolo será um ponto morto. Ele vai pescar, ele vai vender água de coco na praia, porque advogado não vai mais. Então, é melhor abrir seu coração e vamos entender como é que faz isso e descobrir as benesses da tecnologia, que não me obriga o quê? A sair de casa. Né? Você vai aprender o que é bom, que é a prática do ato processual por meio eletrônico. Não é verdade? Agora, não adianta, e nós tivemos, então, que criar primeiro, o processo de aquisição do certificado digital. Então, nós temos postos fixos na OAB Rio, né, por vários municípios, e a certificação digital itinerante, que está levando facilitando para o advogado esse processo de aquisição do certificado digital. E agora nós criamos postos avançados, porque à medida que avança o processo eletrônico, como eu mostrei para vocês no TJ agora, não é? Nós temos que avançar também, levar a certificação digital do colega de Bom Jesus de Itabapoana, que nós tivemos lá recentemente, que em 3 passos você atravessa uma ponte e você está no Espírito Santo. Né? Por que ele ia comprar certificado digital se lá não tem processo eletrônico? Mas agora tem. E é assim, publica para ontem.
Tem 60 dias em que o processo passa a ser obrigatoriamente distribuído por meio eletrônico. Então, o cara tem 60 dias para comprar um certificado digital, entrar no site da OAB para entender o que é certificado digital, para poder continuar advogando. Então, nós seguimos, na verdade, essa certificação itinerante. É importante que se diga que ela segue o calendário, o cronograma de implantação do processo eletrônico agora pelo Tribunal de Justiça, né? Numa linha do tempo, mostrando para vocês aqui, é claro, né, a lei do processo eletrônico ela é de 2006, com validade a partir de março de 2007. Ninguém precisava de certificado digital. Vocês viram que agora, como é que nós estávamos em 2015 e como é que nós estamos em 2016. Uma média, aumentou bastante a média de emissão mensal e... Pela CertSign, nós estamos agora com 54% no ranking de emissão. Ou seja, 4 anos de estrada, gente, não consegue conseguir chegar a 50 com... Acho que foi ano passado. Não, um número cabalístico a gente não consegue, né? E isso está acontecendo também agora com a OAB de Minas Gerais, em que eu registro a presença aqui da doutora Camila Gomes. E ano passado eu estava aqui com a Andréa Vasconcelos, não sei se vocês lembram, um abraço para ela, está se recuperando de uma cirurgia. E vocês imaginam o que é para a OAB de Minas Gerais? Gente, eu tenho 63 subseções, eu acho muito, elas têm 200 ou mais de alguma coisa. Ou seja, romper essa questão da distância física também, né? Um dia a gente chega lá. Mas é porque os advogados não são todos ativos, não são todos que adquirem também, tá? Então, nosso presidente Felipe Santa Cruz esteve aqui ontem, e eu agradeço muito, Felipe, pela dimensão do problema que ele teve e da vontade política de resolver. Não adianta você chegar para um presidente, você como diretoria, falar, olha, está chegando uma revolução aí, gente, esses advogados vão ficar doidos. Se não tiver o quê? A ordem, né? A gestão, a visão. E o Felipe teve essa visão, né? Lá no início da gestão dele, nós estamos no segundo ano, ele falou assim, olha, eu estou com muito medo dos advogados mais experientes. É a terceira idade. É o receio justo de que eles abandonem a profissão por desconhecimento da tecnologia, né? Então, foi aí que esse ponto em que nós começamos a trabalhar com a questão da alfabetização digital, né? E aqui eu quero registrar o meu agradecimento à nossa equipe que está aqui presente. Coitado do Luiz França, gerente de certificação digital, doutor William Muniz, que é o assessor da presidência, e nosso vice-procurador, doutor Tiago Morani, que vivenciam com a gente, dia a dia, todas as nossas aflições, né? E os questionamentos acerca da inclusão digital da advocacia. Porque, gente, não basta entregar o certificado digital para o advogado. Não basta facilitar o processo de aquisição, porque ele não sabe o que ele faz com aquilo. Entendeu? Tá, tudo bem, é lindo que a senhora está falando, mas o que eu faço com isso? E Tecniquez, cara, está perto da tecla SAP. Não, que você vai buscar, vai para a aba tal, e ele fica olhando para você com cara de caneca. O que essa pessoa está falando? E nós vivenciamos isso no dia a dia da nossa central de peticionamento eletrônico. Então, é preciso, nós, sabe, André e Fabiano, apertar a tecla SAP. O que ele vai usar? Não pode usar o certificado digital do outro. A gente sabe que usa, mas a gente fala, né? Então, o que a gente fez? Primeiro, o Felipe criou o OAB século XXI. Aparelhou todas as 215 salas da OAB para que o advogado pudesse peticionar eletronicamente. Já estamos na segunda leva de troca de computador, de tanto que a gente começou lá atrás, agora está precisando trocar os computadores por computadores mais modernos, né? O projeto Fique Digital, ele veio capacitar, né? E o nosso problema também, acreditem os senhores e senhoras, é arrumar professor para dar aula. Vocês acreditam nisso? Minas Gerais passou por isso aqui agora, né? De não sei quantos mil inscritos, buscando capacitador. Nós temos 4 rodando pelo Estado. E eu achava o Rio de Janeiro
curto, né, perto de Minas Gerais. O Rio de Janeiro é muito grande também. Bom Jesus de Itabapoana são 6 horas do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, tem um ir e um voltar. E tudo isso dentro do guarda-chuva da Diretoria de Inclusão Digital, porque facilitou a comunicação entre os órgãos. Está faltando computador lá em Itaperuna, Norte. Vai a galera do século XXI lá. Né? Nosso processo eletrônico chegou do TJ ali em Itaocara. Vai a caravana Fique Digital para lá. Ou seja, se nós não tivéssemos uma coordenação também, nós não teríamos também alcançado, eu acredito que não, os resultados que nós estamos conseguindo. Tá? Bom, outra coisa muito importante que o Felipe fez, eu acho que foi a inauguração da Escola de Inclusão Digital. Todos os dias nós temos cursos pela manhã lá. Ou seja, nós conseguimos um andar no o oitavo andar da nossa sede, foi toda para certificação digital, e oferecendo cursos gratuitos e permanentes. Todo curso de peticionamento fala de certificação digital antes, porque sem certificação digital você não peticiona. Não, sem assinar digitalmente você não consegue peticionar. Tem os navegando, que a gente faz aquela experiência diretamente no sistema. E, gente, tem a parte técnica, né? Porque todos os processos, todos os documentos para seguir no processo eletrônico têm que estar obrigatoriamente no formato PDF. E os nossos colegas mais antigos não sabem o que significa PDF, que dirá como passa para o PDF, e que dirá, e se nós temos só na Justiça Trabalhista lotes de 1,5 mega para transmitir, como é que eu divido um PDF de 10 megas? Não há a menor hipótese dele entender isso. Tanto que esse segundo curso que ali vocês estão vendo, que é Explorando o PDF, nós tiramos de dentro do curso de oficina de informática e uma especial para a terceira idade, porque o timing é outro. Né? Para fazer com que os nossos colegas mais experientes não desistam da advocacia e que o processo eletrônico não seja um item de exclusão da profissão. Né? Está aqui os índices de frequência, pode fazer milhagem, né? Tem vários lá, tem uma colega que ela está sempre ali na frente. E todas as fotos que a gente vê, ela está ali na frente. Eu fui fazer uma coisa, falei, gente, mas parece que a gente está repetindo a mesma foto, né? Não, mas ela sempre vem, Ana Amélia, ela está sempre aqui. Eu fui lá conversar com ela, que eu comecei a achar que a nossa aula era péssima, né? Porque se ela frequenta tanto a nossa aula, ela falou, não, até eu conseguir fazer sozinha, eu fico aqui. Então, quer dizer, se você jogou no site que as inscrições são online, né, Tiago? Direto, as aulas estão sempre cheias. Ou seja, é uma satisfação para a gente saber que a gente está atendendo e que a gente está oferecendo para o advogado, na verdade, sabe, gente, é dignidade na sua profissão. Né? Na verdade, é isso. Temos também quase uns flash mob. Vamos lá. Quem tem dúvida, vem aqui. Mas isso aqui foi interessante. Eu descobri que ninguém tem dúvida daquilo que não sabe. Então, essa daqui não deu muito certo, a gente chegou lá, tivemos que dar uma aula. Né? Bate-papo digital, todas as formas de aproximação e também a nossa TV OAB. As aulas estão online. E olha, dá certo. Agora, nosso projeto, falamos aqui com ele, assessor da presidência, nosso projeto é intensificar o EAD. Porque agora mesmo, recentemente, na campanha do nosso presidente Felipe, nós tivemos a oportunidade de ir a vários encontros com advogado e tudo. Gente, sabe o que é a coisa mais gostosa? Pegar advogado e falar assim, nossa, que coisa boa, graças ao OAB eu aprendi processo eletrônico. Tem aquela aula da senhora? Gente, eu paro, eu fico pensando, depois eu volto. Quer dizer, é o retorno, é o feedback que a gente tem de que a aula online dá certo também, como fixação de conhecimento. Tá? Bom, então está aqui a caravana Fique Digital, que só esse ano de março a julho percorreu 30 subseções. Eu falo para vocês que o Rio de Janeiro é longo. Eu nunca pensei que, olha aqui, ó, Bom Jesus, não passa, Bom Jesus estava pondo lá em cima. Olha aqui, nós estamos aqui embaixo, são 7 horas de viagem, imagina percorrer isso tudo, aula quinta, sexta e sábado, para fazer render, porque a gente corre tanto, a gente anda tanto e não acaba. Né? Começar uma aula quinta, sexta e sábado.
No fim, a gente estava quarta, quinta, sexta, sábado. No fim, você não sabia onde você acordava mais, tá? E toda semana, e as outras subseções pedindo aula. Quer dizer, é muito bacana você sentir, você verificar, constatar que você está sendo útil para o advogado, que você está levando conhecimento para ele e que ele está conseguindo exercer a sua profissão, né? Trabalhamos agora, gente, com a questão da interiorização. Olha só, se levar capacitador, né, professor da capital para o interior já não é fácil, imagina arrumar capacitador no interior. Essa experiência aqui dessa foto é linda. Em Vassouras, uma faculdade de informática, que fizemos uma aula direto nos sistemas ali, e agora nós estamos capacitando os técnicos, os alunos da universidade, para dar aula de certificação digital e processo eletrônico. Aí você tem que falar para ele, você tem que instalar, porque o certificado digital não é plug and play, precisa instalar isso, precisa... Ou seja, fora os programas de processo eletrônico também, não é uma coisa tão fácil. E esse trabalho que eu ressalto aqui, da comissão, viu que a galera, só meninas de TI, né, que estão fazendo bastante, só meninas de TI, a presidência da Simone Amara, só a galera de comissão de direito de TI, só meninas, estão dando muita aula. Eu agradeço muito, porque quanto mais aulas eles derem, maior é o alcance desse conhecimento e menos a gente tem que viajar. Quer dizer, a gente está querendo aqui, tenho muitos capacitadores também, né? Gente, visão do futuro. Nós temos que trabalhar para evoluir, né? Aquele ditado que diz que se você quer que as coisas continuem como estão, trate de modificá-las imediatamente. Advogado precisa de mobilidade, gente. Você está aqui, você está ali, você vai pedir para um advogado júnior fazer uma petição, mas você, como advogado sênior, vai revisar e depois envia por e-mail e a internet não está boa. Ou seja, a classe está pedindo solução de mobilidade. Isso é importante, que as empresas estão chegando junto. Tem solução de mobilidade. Tem a Mobile ID, tem o Certilium, eu tenho o meu ICPF também no celular. Nunca consegui usar. Venceu, eu renovei e não usei. Quer dizer, mas isso aí foi bom, que a gente começou a fazer o quê? Vamos lá, Poder Judiciário. E aí? Isso foi muito interessante, porque aparecendo a solução tecnológica, a gente vai buscar no Poder Judiciário a adaptação dos seus sistemas para isso, né? O ITI, com um grupo de trabalho, de estudo se é necessário ou não, uma regulamentação específica sobre assinatura móvel, tá? E o Poder Judiciário, gente, estou sempre atrás, né? Primeiro, os sites não são responsivos. Tenta acessar um TJ, pelo amor... Eu estou falando do Rio, tá? Não cabe na tela, né? E outra coisa, a assinatura digital, você tem que estar pendurada no sistema. Você se loga por certificação digital, ou, em alguns casos, você se loga por assinatura eletrônica, login e senha, mas eu preciso plugar no celular, o meu certificado ali. Porque eu tenho que estar logada no sistema para assinar digitalmente. Eu só conheço o Rio de Janeiro, que eu vou explicar para vocês, que tem assinatura offline. Aqui o site da nossa querida Regina Tupinambá, né, que está sempre falando só sobre certificação digital. Ela pediu na verdade é um clique, né, não é um artigo jurídico nem nada, sobre a validade jurídica. E nós descobrimos que não existe nada que impeça. Até porque a resolução 85 do CNJ, André, ele fala que regula o PJE no Poder Judiciário, que assinatura digital, certificado A3, ou outro que venha substituí-lo. Portanto, o CNJ já nos sinalizou que não haverá necessidade de mudar a regulamentação deles. Já existe, porque ela já está prevista, tá? E o TJRJ, que tem uma facilidade, no nosso entender, que a assinatura, ela é offline através desse assinador. Então, isso é fantástico, porque ele dividiu o ato de assinar do ato de transmitir. Isso para advogado é ótimo. Por quê? Eu posso
está viajando, está aqui, ele me manda, eu vou assinar online, né? Com o meu A1, envio para o escritório e uma outra pessoa que esteja com procuração nos autos e cadastrada no portal, faça o quê? Transmita. O sonho de consumo é que todos os tribunais trabalhem assim. E não como é o PJE, o Sistema Nacional, que você não consegue, porque você assina online. Então, como é que eu vou assinar com um mobile? É a solução que o PJE já está dando, e o CNJ, na qualidade de responsável pela regulamentação primária do processo judicial eletrônico. Tá? Que é o que ele está fazendo agora. Não sei se vocês viram, ele criaram a Maratona PJE, uma solução que recebeu o prêmio, ela foi feita por técnicos de alguns tribunais, ok? Foi o PJE Mobile. Não sei se vai funcionar, não. Eles colocaram como uma solução com QR Code, mas está lá. Né? E o que foi bom para a gente agora foi a reunião do Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial Eletrônico, que já autorizou o uso de certificados digitais móveis na assinatura de peças processuais. Mas vocês concordam que o sistema tem que se adaptar a isso? É bonito falar, né? Eu quero ver que se o sistema vai aceitar. O TJ, nós do Rio de Janeiro, nós sabemos que ele já está trabalhando para isto. Isso é bom, gente, não é só para advogado, não. Para juiz também, né? O juiz pode estar em casa, pode sair, pode fazer uma happy hour, o assessor enviar para ele assina digitalmente pelo celular também. Não é? Ou seja, é uma necessidade de que os sistemas de processo eletrônico se adaptem à tecnologia que já existe. E isso eu falo para vocês, em matéria de processo eletrônico, a gente brinca lá, eu brinco que é igual aquela música do Lulu Santos. Nada do que foi será do jeito que você já viu há um segundo. Todo dia muda alguma coisa. Né? Então, nós temos que estar, na advocacia também, atentos a essas mudanças, às inovações tecnológicas, de forma que, a palavra não seria pressionar, né? Sugerir, incentivar o Poder Judiciário, normalmente não é muito afeto em colocar os apelos, né, da advocacia em primeiro lugar, né, mas a sensibilização de que isso é necessário para agilizar também a prestação jurisdicional. Né. Encerrando aqui para vocês, comunicando em primeira mão que nós estamos, como OAB-RJ, trabalhando no que mais uma aplicação do certificado digital nos nossos processos administrativos internos, que é a criação do processo administrativo informatizado no âmbito do nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Nós precisamos também prestar esse atendimento rápido. E veja bem, se todos os advogados têm certificado digital para advogar, eles também vão poder utilizar o seu certificado digital para acompanhar os processos do nosso administrativo, do nosso Tribunal de Ética, que passarão, se Deus quiser, ainda esse ano, a ser eletrônicos. Né? Naquele pensamento de que ninguém vai digitalizar acervo, que acho que a digitalização dá errado. Né? Começou eletrônico, acabou eletrônico. Né? Então, isso que nós estamos agora, como OAB também, fazendo o nosso dever de casa, para que também o advogado possa possa utilizar a tecnologia na sua relação com o seu órgão de classe. Tá? Eu quero parabenizar todas as empresas, as autoridades que integram a ICP Brasil, pelo trabalho lindo que vocês fazem de tecnologia diário, né? Todas as autoridades certificadoras, autoridades de registro, entendendo a necessidade e sabendo criar soluções tecnológicas para a necessidade dos advogados.